Olá, está começando mais um ponto de encontro e hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, nós estamos com a vereadora Judete Zilli, do Coletivo Popular. A vereadora também participa com o co-vereador e eu vou falar o nome de todos para vocês entenderem um pouquinho e ela que vai fazer uma prestação de contas, falar e explicar um pouquinho mais sobre o seu mandato. Ele é composto por Judete Zilli e também os co-vereadores Adria Maria Bezerra Ferreira, Silvia Diogo, Danilo Valentim e Paulo Honório. Hoje conosco também o Paulo Honório. É isso, né, vereadora? Tudo bem? Como vai? Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui nos estúdios da TV Câmara. Bom dia, estamos bem, a gente que agradece a oportunidade de conversar, de prestar contas e de falar um pouco, né, do trabalho do Coletivo Popular. Ô, Paulo, falar um pouquinho desse trabalho do Coletivo Popular, como é que é feito aí, como é que vocês trabalham? A gente vai estar falando aqui ao longo dessa entrevista o passo a passo, mas que você explique um pouquinho como é que é feito esse trabalho, como é que é esse ping-pong aí. Olha, o trabalho do coletivo ele é talvez um pouco mais complexo do que o mandato normal, um mandato convencional, porque a gente tenta discutir para passo todas as ações do coletivo de maneira bastante ampla, tanto com os co-vereadores, na assessoria e também com as pessoas que participam do coletivo, no conselho político e os apoiadores do mandato. Vereadora, ao longo desse tempo, o mandato debruçou-se em pautas que constava na plataforma de ações, né? E aí vocês, como é que é feito esse trabalho? Vocês se reúnem, a vereadora vai para o plenário já com a ideia feita, tem ideia que às vezes diverge de outros. Como é que vocês fazem aí esse trabalho? Eu queria que você explicasse para o telespectador, porque também é novo para a gente, né? Não é só para o telespectador, para nós também, funcionários da casa, quando você fala assim de um trabalho, de um coletivo, claro que são mais pessoas, mas como é que é na prática? A vereadora que vai ao plenário, a vereadora que assina, como é que funciona isso? Para a gente entender um pouquinho ao longo desse bate-papo aqui. Então, Jane, os coletivos populares no Brasil ainda não possuem uma legislação específica. Certo. No momento da campanha, em 2016, 18 e 20, as candidaturas puderam ter o nome de um representante, né, à frente dos vários coletivos, mandatos coletivos, mas juridicamente o modelo ainda é o da representatividade comum e convencional, que todo mundo conhece de um representante ou uma representante. Os coletivos, eles vêm já de uma prática que demanda certo tempo, né? Porque a ideia central é essa, que os mandatos coletivos possam reunir pessoas que já fazem parte de coletivos, de grupos organizados e que têm demandas afins, ou então esporadicamente afins. Então, se a gente atua num campo progressista, num campo da luta aí dos direitos, da garantia dos direitos humanos, da qualidade dos serviços públicos, a gente vai ter pautas que se interrelacionam o tempo todo. Então, no nosso caso, a gente já tinha ampla amizade, conhecimento e militância em vários grupos dentro da cidade nas últimas décadas. A gente juntou algumas pessoas que representam diferentes setores. Então, assim, a gente tem o Paulo Honório, que sempre fez parte, entre tantas outras coisas, do movimento de moradia. Eu venho da educação, do movimento de mulheres, da questão dos conselhos tutelares, dos direitos das crianças e dos adolescentes. A Silvia é assistente social, faz parte de uma ONG, sempre militou no movimento de mulheres e dentro da Casa da Mulher. A Adria, junto com a Silvia, fazem essa atividade, também tem o movimento negro. Então, o que a gente fez? Um cruzamento de todas essas ações que pudesse resultar numa campanha exitosa, vamos assim dizer. E seria uma soma aí para o bem de todos, né? Que é isso que a gente é agregar o útil ao agradável aí, né? E a gente pode entender isso que cada um na sua área, mas somando aí ao longo desse mandato da vereadora,
todas essas informações, cada um trazendo a sua informação, cada um no seu lugar de trabalho, ou seja, movimentando aí a cidade. Vou falar com o Paulo, que é do movimento de moradia. Como é que você vê hoje Ribeirão Preto, Paulo? Nós estamos num momento delicado ainda, há muito a que se fazer ainda, viemos de uma crise, vamos falar assim, de uma pandemia, ainda estamos na pandemia, mas hoje, pelo menos, estamos mais não tranquilos, mas com mais ideias do que foi essa pandemia, porque até então a gente não sabia nem o que era. Todo mundo com medo, todo mundo em casa e ninguém sabia o que era. Como é que você vê a moradia em Ribeirão Preto? Como é que você trabalha esse lado e traz aí para o coletivo? Jane, a sociedade já vivia aí já há muito tempo, principalmente aqui em Ribeirão Preto, uma pandemia de falta de habitação, uma pandemia de descaso com as pessoas mais pobres e excluídas da sociedade. Então, por si só, as pessoas já têm uma situação muito difícil. Com a pandemia, foi piorado ainda mais. A gente, enquanto mandato, a gente começou trabalhando a questão do despejo zero, porque Ribeirão Preto não respeitou essa situação tão calamitosa que estava e mesmo assim continuou promovendo despejo com as pessoas de comunidade. Mesmo na pandemia, onde tinha assim um momento que não podia despejar ninguém, houve isso em Ribeirão? Aconteceu em Ribeirão, foi amplamente noticiado e a gente atuou, inclusive apresentando o projeto para que houvesse uma paralisação desses despejos durante esse período de pandemia, porque se já era cruel a situação da pandemia, ainda mais você colocar as pessoas assim na rua, né? Uhum. E aí, a gente vai pontuando aqui algumas ações de vocês, eu queria que vocês falassem de alguns projetos. Dentre eles, se alguns dos projetos já viraram leis, se não, como é que está esse caminho? E a gente vai pontuando passo a passo aqui, porque tem muito trabalho de vocês, né? Mas antes de falarmos dos projetos, eu queria que a vereadora Judete Zilli falasse um pouquinho nesse olhar, você que falou que tem mais um olhar para essas crianças, para esses adolescentes, nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente vê tanta injustiça e as crianças, às vezes, dentro de casa, né? Que eu acho que a maioria das vezes a violência acontece dentro de casa e que é difícil para uma criança, às vezes, falar, é difícil para uma criança expressar. Como é que a vereadora cuida e trabalha esse lado aí? Eu também sou professora da rede pública municipal, então, assim, eu sempre lidei com isso no meu dia a dia de trabalho, né? Enquanto vereadora, a gente traz no mandato um desafio bastante grande, porque se no trabalho a gente trabalha a questão da formação, da educação, do encaminhamento aos serviços públicos, né, de um possível acompanhamento a quem passa pela violência doméstica, seja mulher, seja criança ou adolescente, aqui nós somos convidados, nós temos essa imposição de pensar em políticas que visem dirimir e, às vezes, até coibir, enfrentar e combater, de fato, esse Como tipo de autoridade, violência. né, vereadora? Exatamente. Então, a gente, por exemplo, esse trabalho ele reverbera de forma bastante positiva na área da educação, porque todas as vezes que a gente defende um projeto, uma atuação do governo municipal, que lá na linha de ponta atende as crianças nas escolas, a gente está defendendo essa mesma coisa. E as pautas, elas se entrelaçam em todos os espaços, né? Então, se eu falo de direitos de criança e adolescente, eu tenho a obrigação de pensar isso em todos os espaços. E aí vem a questão da fiscalização do poder público na rede de proteção, nos programas, nos projetos que ela tem ou não, e principalmente a nossa atuação junto à Secretaria da Educação, no sentido da qualidade da educação, do fomento da cultura, né, para que possa sempre interferir diretamente na vida do educando e, consequentemente, na família dele. E é importantíssimo, né? Pode falar, Paula, fica à vontade, que é gostoso, é isso. É um bate-papo, é um ajudando o outro. E só para completar, antes de você falar, que vocês têm um projeto também, que quando você falou do despejo.
Então, pode falar agora e a gente fala depois do projeto. Não, mas eu quero continuar nessa parte da criança e adolescente, porque embora tenha a parte da criança e adolescente, também tem a rede de proteção dos direitos da criança e adolescente, que é uma coisa muito importante. A gente fala do conselhos tutelares, que a gente tem uma luta para poder fazer com que esses conselhos tenham condições de trabalhar e que tenham o número correto de conselhos na cidade. E que Por sejam exemplo, respeitados sim, também, né, Paulo? É importante falarmos isso. É um trabalho belíssimo que eles fazem. Exato. E Ribeirão, por exemplo, que tem 700 mil habitantes, deveria ter pelo menos 7 conselhos. Temos 3. E 3? 3 e com condições ainda muito precárias de trabalho. Então, Ou seja, não tem uma viatura, não tem uma condição de estar indo ver. E é importantíssimo nesse crescente que a gente vê, nesse momento que está passando todo mundo por uma dificuldade, a gente vê a cada dia que você liga o noticiário, mais uma criança, mais um adolescente, mais uma mãe, vítima. Não é, vereadora? Sim. Então, na linha de pensamento do Paulo, o nosso trabalho ele é bastante forte no sentido dessa rede protetiva. De a gente acompanhar e de a gente fazer um levantamento sobre isso. Por exemplo, a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Mulher, a qual eu coordeno, que sou presidenta, vem fazendo isso. Nós vamos ter, no máximo até setembro, o mapa social da situação das mulheres em vulnerabilidade e violência doméstica no município de Ribeirão Preto, visando principalmente como funciona e se existe de fato essa rede protetiva aí para as mulheres e, consequentemente, para crianças e adolescentes. Quando a vereadora fala desse mapeamento, seriam setores, bairros, como é que vocês estão fazendo esse trabalho para que a comunidade saiba e aonde essa comunidade pode buscar esse apoio? Então, exatamente, existem na cidade hoje apenas 4 ONGs que faz parte da rede protetiva e que atende, no caso, mulheres em situação de violência doméstica. Olha que absurdo, só 4. Para mais ou menos, nós estamos hoje em 750 mil habitantes, é uma cidade que vem crescendo a cada ano e nós só temos 4. Exatamente, só 4 ONG que prestam esse serviço. Nós temos um núcleo de atendimento às mulheres vinculado à Secretaria da Assistência Social, que também é extremamente precária e falta muitos programas e muitos projetos nessa área. Então, assim, numa cidade de quase 800 mil habitantes, 4 ONGs que faz esse atendimento é irrisório, é vergonhoso, assim, é a mesma coisa de a gente dizer que não existe rede de proteção. E se não existe rede de proteção, não tem acompanhamento psicológico, ou seja, a família e a mulher, ela continua completamente desamparada frente aos seus direitos e frente aos deveres que o poder público tem de atender tanta demanda. Por isso, a Lei Maria da Penha se mostra, após 16 anos, ineficaz e com tantos gargalos. Você falou uma verdade, é um efeito cascata, né? Se não tem uma ONG para tantos mil habitantes, ou seja, nós só temos 4 para quase 800 mil, aí vai um efeito cascata, não tem a ONG, essa mãe, essa filha, essa adolescente, essa criança não tem onde buscar apoio, se não tem o apoio, não tem uma proteção, então vive esse conflito que vocês estão tentando, através do trabalho de vocês, né, que é o coletivo Judete Zilli, modificar um pouco. Como é que o coletivo está tentando, como é que vocês estão buscando aí essas mudanças, vereadora? E o Paulo também respondendo. Não, tem uma questão que eu acho que é importante salientar nesse sentido, que é assim, o papel do vereador não é produzir o atendimento direto Sim, não é um despachante, né? Não. Então, às vezes a pessoa vem no gabinete ou vem falar com a gente para arrumar, por exemplo, uma vaga no hospital. Toda vez que a gente é chamado para fazer isso é muito difícil, porque a pessoa está em sofrimento, mas o vereador ele não pode arrumar vaga. Não é esse papel, né? Ele tem que ter vaga em todos, para né? todos, e assim sucessivamente para qualquer outra área do setor público. Quando propõe fazer um mapa social, significa fazer o levantamento da realidade para poder cobrar da administração políticas públicas que possam atender essas demandas. Então, esse é um papel assim, muito importante que a gente acredita
que seja o papel do vereador e que a gente tem tentado levantar esses dados através de requerimentos, de pedido de informação para poder municiar a nossa denúncia à administração, o nosso pedido para a administração para que possa atender essas pessoas, esse conjunto de pessoas que estão sem o serviço público. Vereadora, quais as iniciativas que a vereadora, junto com o coletivo, colocou aqui na Câmara que foi mais difícil, ou que há um entrave muito grande, ou que não dá, não sai, não conversa, e a vereadora se frustra de repente? E você que é mulher à frente, claro que há uma equipe aí, mas há também uma dificuldade para as mulheres também, às vezes, impor as situações, impor as suas conquistas, né? Queria que você falasse um pouquinho aí dessas dificuldades, se é que teve, né? Sim, e como teve. Muitas dificuldades e muitas frustrações também, né? Alguma em relação à Câmara, do próprio mecanismo, da própria estrutura, né? Há poucas mulheres em todos os espaços de poder, a Câmara Municipal não é diferente, então existem algumas pautas que nos são caras e que são mais difíceis de serem colocadas na ordem do dia, né? A gente tem, por exemplo, um projeto aí, que deve ter aí 2, 3 meses de apresentação na CCJ, que fala da política de gênero das mulheres na política, e que ainda não foi pautado. Nós temos também, e que eu posso dizer, no âmbito da educação, algumas frustrações acumuladas em relação à falta de diálogo com o prefeito. Na área da saúde, não é novidade para ninguém, desde 2020, todas as dificuldades que a saúde tem passado, que a educação vive e que a gente teve forte atuação. Por exemplo, no ano passado foi uma luta. Nós tivemos um projeto em conjunto com mais 3 mandatos aqui da casa, para conseguir aprovar aqui, depois o prefeito implantar, a distribuição de marmitas, por exemplo, para as crianças da rede pública que estavam tendo aulas online e que, por outro lado, os recursos vindo para o departamento de merenda estavam sendo economizados. E foi uma luta bastante grande, que teve um resultado positivo, mas que poderia ser muito mais amplo e muito mais duradouro, por exemplo, né? E quando você fala dessa alimentação, às vezes, e acho que na maioria das vezes, é a única alimentação que essa criança tem. E é importante falarmos isso para que a população tenha e entenda esse trabalho de vocês, que é essa sensibilidade de olhar para essas crianças. Claro que a vereadora é da educação, vivencia isso no seu dia a dia, sabe como é difícil, mas essa alimentação era a única que ela tinha no dia. Como é que você vai economizar numa alimentação se a criança está passando fome? Exatamente, essa era uma das causas, né? E aí depois que também... saiu vitoriosa. Sim, saímos sempre, vitoriosos, mas e aí teve bastante luta e sempre há, né? Em questão às aulas online, a entrega de chips, como que chama? Computadores ou de tablets? computador de tablet para as crianças que não foi atendido. Então, assim, teve várias demandas que nós não ficamos calados em momento nenhum, mas que, infelizmente, não foram cumpridas pelo governo municipal, e isso resultou, por exemplo, num gasto de somente 23% no ano de 2021, que era destinado para educação. ao passo que poderia chegar nos 25%, né? Então, é uma um pouco situação frustrante, vereadora. muito, extremamente frustrante. E, Paulo, eu queria que você, um bate-papo aqui com a vereadora Judete Zilli, você que é vereador, e é importante falarmos isso, que é um trabalho novo também na Câmara, né? Acho que também para os funcionários, não só para vocês, que já têm essa mentalidade avançada, e às vezes a gente, na hora de conduzir a entrevista, fica, né, perguntando se é assim que fala, se não, mas em respeito a todos vocês, e é bacana isso, porque vocês têm essa ideia. Como é que vocês fazem a reunião no gabinete? Como é que a vereadora chega lá no plenário com tudo pronto, com todos os projetos? Tem vários outros projetos que nós vamos estar falando aqui, e se o Paulo quiser falar alguns também, Jânia, mas tem um projeto tal que eu não falei, ou esse, como é que vocês fazem aí? Então, é novo para nós também. É uma proposta inovadora aqui em Ribeirão Preto, tanto que nós somos um dos primeiros mandatos pioneiros aqui, né? Aqui em Ribeirão.
Então, para nós também é novo. A nossa ideia e o nosso propósito não é novo porque é aquilo que a gente sempre acreditou. É o ideal, né? O ideal de vocês. Sempre pensou muito que política ela tem que ser vinculada a causas, não a pessoas. Então, isso que fez com que a gente nos reunisse com quem tinha afinidade às causas para poder tentar um mandato. Então, nesse sentido, assim, a gente reuniu... Por isso, cada um no seu setor, né? Exato. Cada um com uma ideia diferente para somar aí o que é em benefício à comunidade. Reuniu os saberes e as experiências que a gente E a vontade, tem. né? A O vontade. talento, o tempo, vontade. A vereadora ia comentar. Mas só, assim, eu penso que tem uma curiosidade, assim, você repetiu a pergunta até, como que funciona isso na prática? É porque é novo também para a É. gente, entendeu? Então, como é que funciona na prática? A vereadora vai subir no plenário, mas como é que foi o antes, né? Vamos falar, vereadora? Tem muito bate-papo, tem muita briga nos bastidores, e aí é Muito gostoso diálogo. falar. A gente faz A quase que... democracia é coisa difícil. Claro. A gente faz uma sessão anterior à sessão, por exemplo. Então, a gente reúne lá e discute tudo. A gente lê tudo antes, conversa bastante, tenta compreender, né, Judete? E às vezes tem divergência, a gente tenta chegar num consenso. Mas porque sempre é saudável, importante. né? É importante falarmos isso. Há Claro. muitas divergências, há muito bate-papo, há muita conversa, há muitos trololós, mas no final das contas há sempre essa harmonia, né? Que a gente vê, que quando a vereadora sobe, vai lá com a sua pautinha, com tudo aquilo que vocês fizeram, com as reuniões, nos dias a dias. Como é que vocês fazem para estar na comunidade, com a população? Vai um conjunto, vai dois, como é que é? Ô, Jane, é importante destacar o seguinte, que nós estamos em processo de construção. E isso no Brasil todo, porque assim, a ideia ela não é nova. Mandatos compartilhados ou mandatos coletivos existe oficialmente pelo menos desde a década de 70. Então, assim, o que não acontece? O que não acontece é a prática disso, que ela é muito simples. Uma pessoa ou um grupo que busca essencialmente ser plural e ser democrático vai, com certeza, obrigatoriamente passar pela discussão, né, dos temas, pela troca de ideias e por um alinhamento político. Então, assim, o coletivo popular ele é um grande guarda-chuva que abarca várias demandas. Ainda que um de nós seja representante de um, dois ou até mais segmentos, é o guarda-chuva quem conta. O ideal, a ideologia de vocês é uma única. Então, assim, tudo ali é coletivo, das piores coisas às melhores coisas. E a gente tem que tratar isso de uma forma muito respeitosa e de uma forma mais democrática possível no âmbito do discernimento e da discussão sobre as devidas pautas. Então, assim, tem uma questão programática para nós que não precisa nem ser discutida. Eu nunca vou defender a pena de morte, por exemplo. Entendo. Então, todos ali têm alguns compromissos Essa e alguns mesma entendimentos que também. não muda. Entendo. Que não muda. Nós sempre vamos defender a defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos defender com unhas e dentes a Lei Maria da Penha e, consequentemente, todo o programa, toda a política pública que vise atender isso. Então, o grande guarda-chuva é esse. Esse pilar que vocês têm, é importante falar. É coluna, assim, né? E aí, um plenário, por exemplo, a gente faz a reunião, a gente discuta, o que chega lá é um pouco de tudo que foi feito. Ou seja, como disse o Paulo, vocês fazem uma sessão antes da sessão. Exatamente. E divergências do ponto de vista programático ou ideológico, raramente a gente tem. Aliás, a gente sempre tem em relação aos projetos da casa. Entende? Então, assim, quando tem uma indicação, um requerimento, um projeto da casa de outro campo programático e que aí confronta com os nossos, aí sim a gente tem uma discussão assim até mais acalorada no sentido da defesa, no sentido do contato com os grupos que representam esse segmento, porque a gente não está aqui isolada, né? A gente faz um trabalho aqui que tem em contrapartida a organização dos grupos e também essa interlocução com os diversos grupos. Então, quando a vereadora chega no plenário e vota aquele projeto, já teve uma discussão antes com a equipe. Então, houve ali uma pré-sessão, podemos falar assim, como disse o Paulo, né, em que todos os acontecimentos daquela sessão, daquele dia, já foi discutido. Então, a vereadora
não só a vereadora, mas com toda a equipe está votando ali naquele momento. Exatamente. A minha voz representa a voz de todos os co-vereadores, mas, além disso, a voz de quem faz parte do projeto ao qual a gente defende. E, vereadora, o que é gostoso falar, mas que é muito transparente, é muito tranquilo, né? Esse bate-papo aqui que a gente está tendo hoje e essa prestação de contas. Queria que você falasse um pouquinho mais de alguns projetos elencados aqui, tem vários outros, e que o Paulo também, nesse bate-papo, fala, não, Jane, mas eu esqueci de falar aquele e tal. Então, a vereadora colocando aqui hoje como é o trabalho dela e dos demais parceiros e colegas de trabalho aqui, nessa nova jornada que é, para nós também, o diferencial e inovador aqui na Câmara, né, vereadora? Sim, eu penso que para toda a cidade, né? Eu acho que é uma experiência inovadora, desafiadora, e que eu acredito plenamente que eu pretendo trabalhar seguir esse caminho aí, vereadora. Para além da minha militância, para além do meu período, né? Acho que é um projeto que vale a pena e que condiz com o Estado Democrático de Direito que a gente tanto defende. Nós tivemos alguns projetos importantes aprovados no ano passado e eu gostaria de destacar o seguinte: nós temos uma preocupação e um respeito muito grande com as pessoas. Porque, além de fazer política, nós somos educadores e educadoras. Então, assim, a gente parte de uma premissa de que não é respeitoso criar sistemas de politicagem dentro da nossa atuação como parlamentar. O que eu quero dizer com isso? O Paulo iniciou lá no começo, né? Alguém liga pedindo para a gente garantir uma vaga numa escola. Isso sempre foi feito dentro da Câmara Municipal. Nós somos contra isso, no sentido de fazer valer e de educar essa pessoa que existe órgãos na cidade que têm a competência de fazer isso e que eu não posso fazer do anseio, da necessidade dela, um curral eleitoral para mim ou para o nosso coletivo popular. Então, o nosso trabalho ele é muito educativo. Isso implica, por exemplo, nos nossos requerimentos. Eu não saio caçando buraco na cidade, nenhum de nós fazemos isso. A gente atende uma demanda específica e aquela demanda ela tem grupo, ela tem nome. É uma equipe, né, vereadora? Equipe do ponto de vista de quem viu e equipe do ponto de vista de quem fez aquela denúncia. De quem solicitou, claro. Exatamente, porque a gente tem que ter essa contrapartida. Então, por exemplo, a gente tem aí nesses 1 ano e 6 meses de mandato 684 produções. Por exemplo, a gente trabalha pra caramba, mas fazer uma lista imensa de requerimento por fazer não é um objetivo nosso. E a gente faz questão de esclarecer isso por munícipe. E é pautado ponto a ponto. Aquele requerimento que foi trabalhado, foi conversado, foi dialogado, enfim. Bom, vereadora e Paulo, olha, o nosso tempo está terminando. Aí não falei dos projetos. Então, fala dos projetos rapidinho, mas olha, eu quero que você faça um compromisso com a gente aqui de, numa próxima oportunidade, voltarmos. A vereadora já viu como é o bate-papo no ponto de encontro. O tempo é rapidinho, né? Passa, a gente acha, ai, meu Deus do céu, eu vou falar tudo isso. Mas vai ter oportunidade, e eu já convido a vereadora, para falar novamente dos seus trabalhos. É possível? Sim, é possível e é necessário. Então, tem muita coisa e meia hora não dá tempo. Use o espaço, porque a TV Câmara é isso. É para que a população saiba, conheça e esteja à frente de tudo o que está acontecendo, inclusive do trabalho de vocês, que também é inovador aqui, não só na Câmara Municipal, mas eu tenho certeza que para muitos telespectadores que estão assistindo hoje, vereadora. Rapidamente, é possível falar, então? Vou falar um. Fala. Que vai ter o compromisso de voltar, porque isso, quem tem que falar mais sobre isso é a Adria e a Silvia. E vamos dar oportunidade. É o Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa, que está tramitando aqui na Câmara, que eu acho que é muito importante que elas estejam aqui para poder falar sobre esse projeto que a gente apresentou. Então, vereadora, um compromisso marcado, porque a gente tem um próximo ponto de encontro com a Adria e com a Silvana, é isso? Silvia, perdão, com a Adria e com a Silvia, para que a gente fale também. E a vereadora vindo, a gente vai falando dos projetos. Pode ser, vereadora? Pode ser. Eu quero agradecer imensamente a sua presença, a você, Paulo, também, um carinho muito especial ao Paulo, que eu tenho uma amizade muito grande com o seu irmão, que é uma pessoa muito rara para mim, de um trabalho belíssimo que já fizemos juntos.
e agradecer a participação de vocês. E contando com vocês, telespectadores aqui da TV Câmara, nosso ponto de encontro vai encerrando, mas tem mais a semana que vem. Até lá, se Deus quiser.